STF derruba trecho de lei carioca que determinava que meninas estupradas deveriam ser examinadas apenas por peritas. O relator, embora não tenha considerado inconstitucional, defendeu que o atendimento não seja obrigatório, mas preferencialmente realizado por peritas. Operação Cinderela desarticula grupo acusado de tráfico de pessoas. Tragédia. 2 atiradores invadem escola e matam crianças e funcionários. Os 2 atiradores eram adolescentes. O ataque foi numa escola estadual em Suzano, São Paulo. Defensoria Pública e CNJ unem esforços para conter superlotação prisional. Gostaria de destacar aqui uma importante iniciativa prevista neste acordo de cooperação, os mutirões carcerários. Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne em 2 sessões de julgamentos. E uma foi realizada agora pela manhã. A outra começa daqui a pouco, às 2 da tarde. Pela manhã, na pauta da sessão extraordinária, foi discutida a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela PGR contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro que determina regras para quem deve fazer perícias em casos de estupro. E quem acompanhou a sessão e tem os detalhes sobre o julgamento no plenário do STF é a repórter Daiane Garcês. Oi, Dai, boa tarde para você. Boa tarde, Rafa, Cadu e todos que acompanham a TV Justiça nesta quarta-feira. Pois é, o julgamento desta manhã foi de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que questionou um dispositivo da lei estadual lá do Rio de Janeiro, a Lei 8.008, em vigor desde o ano passado. Só para que todo mundo possa entender, essa lei, ela instituiu lá no estado o programa de atenção às vítimas de estupro. E o detalhe que ficou bem polêmico foi a seguinte determinação. A lei determina que quando essa vítima tiver menos de 18 anos de idade, ela deve ser obrigatoriamente examinada por uma perita legista. O assunto rendeu um amplo debate e os ministros, por maioria, seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, e concederam a liminar. Foi o seguinte entendimento. Eles disseram o seguinte, que quando essa vítima, essa menor, essa criança tiver menos de 18 anos de idade, ela for vítima de estupro, ela deve ser preferencialmente examinada por uma perita legista. Caso não haja a presença desta profissional do sexo feminino no local, ela pode sim ser examinada por um perito. Acompanhe agora os principais momentos deste julgamento. A Procuradora-Geral da República fez questão de ressaltar a boa intenção do autor da lei, porém alegou que a norma trata de um assunto de competência privativa da União e disse que, além disso, determinar que as menores de 18 anos sejam obrigatoriamente examinadas por uma perita legista ofende direitos e princípios e atrasa a realização do procedimento essencial em casos que envolvem esse tipo de violência. Sobretudo, o que interessa à Procuradoria-Geral nesse aspecto é ampliar a hipótese de que o exame não seja exclusivo de médicos do sexo masculino, mas sempre que possível sejam profissionais do sexo feminino que façam o exame em vítimas da mesma natureza. O relator, embora não tenha considerado inconstitucional, defendeu que o atendimento não seja obrigatório, mas preferencialmente realizado por peritas. Eu estou propondo o deferimento da medida cautelar tão somente para dar a interpretação conforme à parte final desse parágrafo 3º do artigo 1º da Lei do Estado do Rio de Janeiro 8.008/2018, no sentido de reconhecer que as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de violência deverão ser examinadas por legista mulher, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência. Os demais ministros seguiram o relator. Ressaltaram que mais importante que a restrição é que o exame seja feito sem atrasos, para não prejudicar as vítimas. No mundo real, infelizmente, não existem legistas mulheres no Rio de Janeiro em quantidade suficiente para fazer cumprir a norma. Na prática, o que tem ocorrido é a impunidade pela impossibilidade de se dar continuidade às investigações e consumar a persecução criminal
pela ausência da perícia necessária. Entendo por isso, exatamente nessa linha, que a hipótese sempre deverá ser preferencialmente por legista mulher, mas de forma alguma podemos inviabilizar a realização desse exame, que é crucial, porque virá justamente essa não realização em detrimento da vítima e em benefício do infrator. Melhor dar preferencialidade do que simplesmente excluir uma situação que seria de não realização desses exames, o que seria realmente ruim. Em não havendo no local uma legista mulher, a vítima possa optar por ser atendida em outra unidade onde exista exatamente uma legista do sexo feminino. Estou convencido que o relator contemplou todas as variantes a propósito da aplicabilidade da norma e as resolveu na interpretação conforme. Proclamo, então, que, por maioria, foi concedida a liminar para dar interpretação conforme nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e ministro Marco Aurélio, que concediam a cautelar em maior extensão. E quem está aqui com a gente nos estúdios da TV Justiça tem outros detalhes do julgamento, é a consultora da jurídica da TV Justiça, a doutora Renata Espada. Boa tarde, Renata. Boa tarde de novo, a gente estava agora há pouco acompanhando, né? Boa tarde, Renata. Bem-vinda à Jornal da Justiça. Muito obrigada. Olha só, uma questão que foi apresentada atacando-se a legislação, por melhor que ela tivesse sido feita, foi a chamada questão da invasão de competência para julgar, que não seria exatamente do município do Rio de Janeiro nesse caso. Mas não foi o ponto principal que foi debatido, isso acabou ficando em segundo plano, mas sim uma espécie de choque de realidade, no sentido de que, por mais bem intencionada que fosse a lei, no sentido de se dar conforto para menores de idade, às vezes crianças vítimas de estupro, esses exames fundamentais não estavam sendo realizados pelo simples fato da falta de peritas mulheres para realizar o exame. Perfeito, Cadu. Inclusive, a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, fez questão de explicar o que aconteceu. A lei, ela incentiva o apoio às mulheres vítimas de estupro. E, no seu artigo, que fala especificamente sobre as menores de idade, inclui a obrigatoriedade que toda menor de idade vítima de estupro seja examinada por uma perita mulher. A nossa procuradora fez questão de ressaltar que a lei tem um nobre objetivo e é muito importante, inclusive foi elogiada pela ministra Carmen Lúcia. No entanto, como acontece com muitas normas do Brasil, a sua efetividade não está sendo cumprida. Ou seja, nós não temos mulheres peritas suficientes no estado do Rio de Janeiro para que possa examinar todas as menores vítimas desse tipo de crime. Raquel, inclusive, a nossa procuradora, ressaltou que foi o que a fez a propor essa ação. A lei, ela é uma lei complementar estadual do Rio de Janeiro. A procedência da liminar que foi julgada hoje será somente para as mulheres residentes no Rio de Janeiro, menores de idade. Olha, só uma correção, eu falei do município do Rio de Janeiro, na verdade do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Agora nós tivemos aí duas palavrinhas, né? Preferencialmente e obrigatoriamente. Foram palavras muito ressaltadas durante o julgamento, porque o Supremo substituiu, então, a palavra obrigatoriamente em relação ao exame ser realizado por mulheres. Como não há mulheres, então agora fica preferencialmente para abarcar todas as pessoas que precisam fazer esse exame e que não tinham profissionais suficientes, né? Rafael, a palavra obrigatoriamente, ela permaneceu. No entanto, o que se deu hoje no nosso plenário foi uma interpretação extensiva. O que é uma interpretação extensiva? O obrigatoriamente, ele foi o problema da lei, muito bem ressaltado pelos ministros e pela ministra Carmen Lúcia. No entanto, essa terminologia obrigatoriamente, ela vai ser interpretada como preferencialmente. Todos os ministros ressaltaram a importância da menor de idade ser examinada por uma mulher. Até mesmo porque o programa que apoia as vítimas de estupro considerou o fato de geralmente o abuso ser por uma figura masculina. E quando a menor de idade ela chega a uma delegacia e no Instituto Médico Legal e vai ser examinada, isso gera mais um trauma além do que ela já viveu.
Então, o que ficou? O que foi estabelecido na liminar em que o nosso presidente do STF acompanhou o relator? A terminologia obrigatoriamente vai ser interpretada extensivamente. Então, tem uma perita mulher, vai dar preferência pela perita mulher. Então, a perita mulher do sexo feminino irá examinar a menor de idade, mulher, apenas não havendo essa perita do sexo feminino, para que não atrase o processo, para que não seja restrito o acesso à justiça, que é o problema que está ocorrendo, que a nossa procuradora explicou, aí sim será examinada por um homem. Então, preferencialmente por uma mulher, não havendo esse profissional do sexo feminino, será examinada por um homem para que o processo não atrase. E com isso, com a decisão do plenário do Supremo, os exames lá no Rio de Janeiro serão restabelecidos, né? Isso. Inclusive, o ministro Dias Toffoli estabeleceu o efeito ex-tunc. O que significa isso? Existem muitos laudos no Instituto do ML, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que estão parados e foram invalidados porque foram realizados... São os antigos, que são os antigos, e isso foram realizados por médicos do sexo masculino. Esses exames que estão parados foram validados porque essa liminar de hoje, ela terá efeito retroativo. Então, ela validará os exames que estão parados. Inclusive, é muito importante para que o processo dê continuidade. Ok, Renata Espada é nossa consultora jurídica da TV Justiça. Obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Só para lembrar, nós temos sessão plenária logo mais a partir das 2 horas da tarde. E se você vai poder acompanhar ao vivo direto do plenário com o William Galvão e Karina Zuccolotto. E o Tribunal Superior Eleitoral reverteu a cassação de um ex-deputado estadual por São Paulo. E na mesma sessão, os ministros cassaram o deputado estadual do Pará. O plenário do TSE analisou um recurso contra Irã Ataíde de Lima, que foi eleito deputado estadual pelo Pará nas eleições de 2018. Ele era acusado de estar inelegível porque teve as contas rejeitadas quando era prefeito da cidade de Moju. Isso por causa de problemas na compra de ambulâncias para a prefeitura. Seguindo o voto do relator, ministro Edson Fachin, a maioria do plenário rejeitou o registro de candidatura de Irã de Lima por irregularidades na licitação. O procedimento de tomada de preços e o respectivo empenho de despesa revelou um tumulto administrativo com ausência de devida atuação, ausência de devido protocolo e nem mesmo a numeração das páginas do procedimento se deu de forma minimamente adequada, o que o Tribunal de Contas da União reconheceu como indício de fraude no processo licitatório. O plenário reverteu as cassações aplicadas pelo TRE de São Paulo ao ex-prefeito de Catanduva, Geraldo Vignoli, e ao filho dele, o ex-deputado estadual Marco Vignoli. A decisão se estende ao ex-vice-prefeito do município, Carlos Tafuri. O prefeito era acusado de beneficiar o filho durante a campanha para a Assembleia Legislativa, com propaganda irregular da prefeitura. Mas o plenário entendeu não haver irregularidade. Os folders, as imagens dos outdoors, bem como as transcrições das mídias que veicularam a propaganda institucional da Prefeitura de Catanduva, revelam textos meramente informativos de obras, sem qualquer menção a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção e a agentes ou gestores públicos, nem qualquer referência às eleições. O Colégio Nacional de Defensores Públicos, o CNJ, e a Associação Nacional dos Defensores Públicos assinaram um termo de cooperação técnica com o objetivo de reduzir a superlotação no sistema prisional e garantir os direitos de quem está preso. Um plano de trabalho será elaborado no prazo de 60 dias, com os detalhes das etapas e dos procedimentos que serão adotados. O Brasil tem hoje a 3ª maior população carcerária do mundo no sistema prisional, incapaz de assegurar os direitos mínimos dos presos. Nos últimos 20 anos, o número de encarcerados quintuplicou no país. Atualmente, quase 730 mil pessoas vivem em privação de liberdade. Para mudar essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça e o Colegiado Nacional de Defensores Públicos assinaram um termo de cooperação técnica para combater a superlotação. Gostaria de destacar aqui uma importante iniciativa prevista neste acordo de cooperação,
os mutirões carcerários serão retomados, mas com outra configuração, pretendendo maior eficiência e a produção de resultados mais amplos. Da mesma forma, em regime de mutirão, as defensorias públicas realizam o programa Defensorias Sem Fronteiras. E antes disso, as ações da então denominada Força Nacional da Defensoria Pública. Entre as medidas que serão adotadas estão aperfeiçoar as audiências de custódia para ter um controle efetivo da entrada no sistema prisional, além do combate a práticas de tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes nas unidades prisionais. Por isso, a importância de unir forças para enfrentar esse problema. Somente Defensoria Pública, Poder Judiciário, Advocacia, Ministério Público e a sociedade em conjunto podem enfrentar esse problema, porque a responsabilidade é de todos nós. Durante a reunião, o CNJ discutiu também a possibilidade de juízes poderem ser donos de empresas individuais. Mas a votação foi suspensa, sem data para ser retomada. Após a sessão, o Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo com o Instituto Prêmio Novari, com o objetivo de desenvolver ações conjuntas, melhorando a relação de divulgação desses prêmios e dessas atividades. É uma coincidência muito grande de propósitos entre o Instituto Novari e o CNJ. Os dois têm uma atuação para fazer com que a justiça no Brasil funcione melhor. Nós acreditamos que com essa cooperação eles podem fazer mais e mais coisas para o judiciário funcionar melhor no Brasil. Em São Paulo, 2 atiradores invadem escola e matam crianças e funcionários. E ainda, na Paraíba, convênio entre Justiça e Estado cria a Patrulha Maria da Penha. A patrulha realizará um trabalho ostensivo preventivo para acompanhar mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Tragédia na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que fica na região metropolitana de São Paulo. Hoje de manhã, adolescentes armados invadiram a escola, mataram estudantes e funcionários. Vamos agora saber os detalhes desse ataque com o repórter Renato Rosa, que tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Renato. Boa tarde. Foi uma manhã de muito desespero para estudantes, funcionários e familiares. Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, os 2 adolescentes atiradores chegaram à escola num carro, estacionaram e já começaram a atirar, fazer vários disparos na frente da escola. Usando máscaras e capuzes, invadiram o prédio e atingiram muitas pessoas. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, 7 estudantes e 1 funcionário foram mortos. Os 2 adolescentes atiradores teriam cometido suicídio depois desse ataque. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. Os pais dos alunos suspeitam que esses atiradores foram motivados por alguma vingança. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e apura, inclusive, se minutos antes desse ataque eles participaram de uma tentativa de um roubo no comércio da região. A Escola Estadual Raul Brasil tem cerca de 1.000 alunos e 100 funcionários. Fica em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Renato. A Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram hoje a Operação Cinderela. O objetivo é cumprir mandados de prisão preventiva contra 10 pessoas em Ribeirão Preto, São Paulo. O grupo é acusado de tráfico de pessoas, organização criminosa, redução à condição análoga de escravo e rufianismo, que é tirar proveito de prostituição alheia. As vítimas eram jovens transexuais, a maioria vinda do norte e do nordeste, para se prostituírem em Ribeirão Preto, com a promessa de transformação do corpo, hospedagem e alimentação. Mas elas eram exploradas sexualmente e obrigadas a consumir drogas. As jovens que não conseguiam pagar as dívidas eram punidas até mesmo com castigos físicos, morais e multas. E o Tribunal de Justiça da Paraíba e o governo do estado assinam um convênio que cria a Patrulha Maria da Penha para ampliar a segurança das mulheres. O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça da Paraíba para a implantação da Patrulha Maria da Penha. A solenidade aconteceu no Palácio da Redenção. O trabalho terá início, primeiramente, em 27 cidades da Paraíba, incluindo a região metropolitana de João Pessoa.
A patrulha realizará um trabalho ostensivo preventivo para acompanhar mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A novidade do projeto este ano é a disponibilidade da ronda no ato de solicitação das medidas protetivas. A gente vai fazer de uma forma diferente. O município de João Pessoa já trabalha com a Ronda Maria da Penha, que a ronda ela vem atuar logo após a concessão da medida. A patrulha ela vai fazer uma atuação ainda mais incisiva desde a delegacia. A Secretaria da Mulher vai ter o papel de coordenar um grupo multidisciplinar e um grupo de trabalho que inclui uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria de Segurança, por meio das polícias militar e civil, e nós vamos monitorar a vida das mulheres que têm medidas protetivas. Ao fazer alusão ao mês de março, quando é comemorado o mês da mulher, Rosane Araújo, promotora de justiça, registrou que existem muitas mulheres vítimas de todo tipo de violência e que, por vezes, sequer sabem que estão sendo agredidas. Isso é um espaço, uma seara que precisa ainda ser marcada, esse território, enfim, porque a igualdade é um princípio básico de um Estado democrático de direito. Esse adjetivo faz a diferença, democrático. Democrático inclui igualdade e liberdade para todos e todas. O presidente do TJPB, Márcio Murilo, por sua vez, lembrou que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo TJ tem apresentado efetivos resultados no tocante ao combate à violência doméstica contra a mulher. O judiciário é o órgão competente que julga, que dá as liminares de afastamento dos agressores, é constitucional do judiciário participar desta rede de proteção à mulher. O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, definiu a Ronda Maria da Penha como uma porta de acolhimento. Segundo ele, mais de 50 atividades serão realizadas durante o mês de março. Isso é uma continuidade, é mais uma ação que hoje se lança aqui e vai começar dentro dos próximos dias. A gente já estará com essa ronda aí à disposição das mulheres que identifiquem, que queiram e que estejam cadastradas dentro do programa de proteção. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre hoje 16 mandados de busca e apreensão para ter acesso a documentos, celulares e computadores que possam ajudar nas investigações da morte de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Um dos locais foi a casa do bombeiro Maxwell Simões Correia, que fica no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Nesta terça-feira foram presos o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, suspeitos de atirarem nas vítimas. E no próximo bloco, uma empresa de serviços aeroportuários questiona na Justiça o cumprimento das cotas de pessoas com deficiência. De acordo com a empresa, o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho emitiu laudo que verificou que algumas atividades operacionais são incompatíveis com a inclusão de pessoas com deficiência. Mais uma operação da Polícia Federal. Agentes cumprem 6 mandados de busca e apreensão em 4 cidades alagoanas para desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes licitatórias no município de Santa Luzia do Norte. A Operação Baldroca, como é chamada, conta com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. De acordo com as investigações, foi constatada dispensa irregular de licitação e de certame licitatório para fornecimento de combustíveis com direcionamento de contratação e de sobrepreço. A empresa de serviços de apoio ao transporte aéreo Swiss Sport questiona na Justiça o cumprimento das cotas de pessoas com deficiência. A lei determina que empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2% a 5% das vagas contratando pessoas com deficiência. O processo foi parar na Justiça após a empresa pedir para que a cota para pessoas com deficiência não fosse obrigatória em determinadas áreas, como o pátio de movimentação das aeronaves. De acordo com a empresa, o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho emitiu laudo que verificou que algumas atividades operacionais são incompatíveis com a inclusão de pessoas com deficiência. Em primeiro grau, o pedido foi negado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, decidiu que até que a Justiça do Trabalho chegue a uma decisão definitiva, a União não deve exigir o cumprimento de cota nessa área da empresa.
A lei de cotas, ao nosso ver, ela precisa ser compatibilizada com a questão do risco. Se existe um risco de vida para permanência de deficientes em determinados setores de atividade, na realidade a lei ela deveria, ela poderia excluir essa situação, porque ela é uma exceção em proveito de um bem maior que a vida. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, relator do processo, presidiu a conciliação que, além da Suisport, participaram da audiência representantes do governo federal, que fiscalizam o tema, e o Sindicato da Construção Civil de São Paulo. O objetivo é instituir um modelo que possibilite a inclusão dessas pessoas nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Hoje foi um primeiro passo, vamos esperar agora que haja interesse em conciliar, para que, enfim, possamos resolver muito mais do que julgar o processo, é uma solução consensual que permita incluir pessoas com deficiência nessa área. Ao fim da audiência, foi dado um prazo de 20 dias para que a empresa analise se tem interesse em continuar com as tratativas de construir um modelo de inclusão nos serviços aeroviários. A expectativa da União e da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho é de que a empresa realmente tenha o interesse e a disposição em incluir as pessoas com deficiência, que é o objeto final dessa ação. Se as partes não chegarem a um acordo, o caso será julgado no TST. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma ótima tarde para você, obrigada pela companhia, até amanhã. E daqui a pouco começa o Direto do Plenário com a transmissão da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Uma ótima tarde para você e até amanhã.